E agora o Realidade em Pauta leva você à Tunísia e mostra o início do maior movimento por liberdades já ocorrido no Oriente Médio. A Primavera Árabe levou milhões de pessoas às ruas de países autoritários pedindo por mais democracia, mais liberdades individuais. Mas a manifestação, que começou pacífica, levou a um conflito armado que já dura mais de 7 anos e causou milhares de mortes. Enquanto na Tunísia e no Egito os antigos ditadores foram tirados rapidamente do poder, em outros 2 países a situação foi bem diferente. Na Líbia, o levante popular contra o regime do coronel Muammar Gaddafi se transformou numa guerra civil e contou com o apoio dos Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, além de outros países da Europa. De um lado, os rebeldes que lutavam contra o regime, e do outro, os mercenários contratados pelo governo, além das próprias tropas do exército. Acostumado a estar no poder, Gaddafi não se mostrou nada disposto a renunciar depois de ter permanecido à frente do país por 40 anos, desde 1969. A rebelião popular chegou na Líbia no dia 16 de fevereiro de 2011. Habituado a controlar o país com mão de ferro, Gaddafi foi pego de surpresa. Em poucos dias, os rebeldes avançaram por centenas de quilômetros na região leste do país e dominaram as 5 principais cidades no caminho até a capital Trípoli. Só depois disso, o ex-ditador parece ter se dado conta do perigo que enfrentava e, logo em seguida, reagiu. Primeiro, contratou mercenários dos países vizinhos. O próximo passo foi a reorganização das forças militares terrestres e aéreas que lançaram uma violenta ofensiva contra os rebeldes. Com isso, os adversários do regime tiveram que recuar e perderam várias cidades que já haviam conquistado. Depois de semanas de combate, os rebeldes voltaram a Benghazi e de lá conseguiram o apoio das potências ocidentais. No primeiro momento, a Organização do Tratado do Atlântico Norte impôs uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia, movimento que impedia aviões da Força Aérea Leal a Gaddafi de levantar voo, sob o risco de serem derrubados mesmo em território nacional. Além disso, a medida liberava o uso de toda a força necessária para proteger os civis e permitir que os aviões da Aliança Militar bombardeassem supostos esconderijos do então ditador. Em junho daquele ano, o Tribunal Penal Internacional de Haia sentenciou que Gaddafi era culpado por crimes contra a humanidade pelos bombardeios contra áreas civis e pediu a prisão do ditador. Mas ele só poderia ser preso se deixasse o território líbio e fosse para algum dos 116 países que reconhecem a legitimidade do tribunal, o que não ocorreu. Depois de duros combates, em agosto, Gaddafi acabou sendo morto. E um Conselho Nacional de Transição foi reconhecido como o novo governo líbio. Mas, até hoje, o país não obteve grande sucesso em estabelecer uma nova forma de administração. Teoricamente, os líbios passaram a ter um governo reconhecido pela comunidade internacional em 2014.
E em 2015, Fayez al-Sarraj, recém-eleito primeiro-ministro, teve de chegar à capital Trípoli pelo mar. Isso porque o Congresso Geral Nacional havia fechado o espaço aéreo numa tentativa de impedir a chegada do novo chefe do executivo apoiado pela ONU. Só um exemplo da fragilidade da nova situação. E além de Egito, Tunísia e Líbia, outro país também foi duramente afetado pela onda de revolta popular que varreu o mundo árabe. A Síria foi um dos últimos palcos a receber o levante popular, mas, sem dúvidas, é o lugar onde os protestos levaram as consequências mais sérias e duram há mais tempo. Mesmo antes de o conflito começar, muitos sírios já reclamavam dos altos índices de desemprego, da corrupção e da falta de liberdade política sob o regime de Bashar al-Assad, que sucedeu o próprio pai, Hafez al-Assad, quando este morreu em 2000. A exemplo da maioria dos países da região, a Síria nunca conheceu a democracia. Depois da independência da França, em 1946, o país passou por uma série de golpes de Estado e ditaduras militares até a chegada da família Assad ao poder em 1963. Mas, em março de 2011, protestos pró-democracia inspirados pelos levantes da Primavera Árabe surgiram em uma pequena região ao sul do país. E quando o governo usou a força contra os dissidentes, as manifestações se espalharam para todo o território. A partir deste momento, os protestos passaram a exigir a renúncia do presidente. O clima de revolta se espalhou e a repressão por parte do governo Assad se tornou cada vez mais intensa. O conflito se tornou um ciclo vicioso. Grupos simpáticos à oposição pegaram em armas, primeiro para defenderem a si mesmos e depois para expulsar as forças de segurança enviadas pelo regime a áreas consideradas como quartéis generais de uma insurreição armada. O uso do termo insurreição armada por parte do governo abriu caminho para uma mobilização das forças armadas do país para barrar os organizadores do movimento. Em uma série de discursos, Bashar al-Assad prometeu acabar com o que chamou de terrorismo apoiado por estrangeiros. E ali começou uma rápida escalada de violência que mergulhou o país na guerra civil que o assola até hoje. Prestes a completar 7 anos, a guerra civil na Síria já tirou a vida de mais de 500 mil de pessoas. Os números são de um balanço apresentado no mês passado pelo Observatório Sírio dos Direitos Humanos. A organização ressalta também que deste total de mortos, quase 20 mil eram crianças. Além disso, de acordo com o órgão das Nações Unidas para a Infância e a Juventude, o UNICEF, os 2 primeiros meses deste ano foram os mais mortíferos para as crianças sírias. Só entre janeiro e fevereiro, mais de 1.000 crianças morreram nos combates. Para o observatório, com sede no Reino Unido, as forças leais ao presidente Bashar al-Assad são responsáveis por 85% das vítimas do conflito. A ONG também observa que cerca de 100 mil mortes não foram sequer documentadas. Entre essas, 45 mil civis foram mortos por torturas em centros de detenção governamentais. Além de causar centenas de milhares de mortes, a guerra incapacitou 1,5 milhão de pessoas. 86 mil perderam algum membro do corpo. E dados da Organização das Nações Unidas para Refugiados
mostram ainda que mais de 6 milhões de sírios tiveram de deixar a região onde moravam para buscar abrigo em alguma outra parte do país, enquanto outros 5,5 milhões se refugiaram em outros países. A ONU estima que ao longo deste ano de 2018, 13 milhões de pessoas vão precisar de algum tipo de ajuda humanitária na Síria. E os dois lados do conflito pioram esse quadro ao não permitirem que agências humanitárias tenham acesso às regiões que mais precisam de auxílio. Esses locais são chamados de áreas-alvo e ficam num cerco de difícil acesso e concentram quase 3 milhões de pessoas. E mesmo com tudo isso, não há sequer um sinal que aponte para o fim do conflito. Mas todos os lados envolvidos concordam: uma solução rápida e política é necessária. E o Realidade em Pauta de hoje fica por aqui. Na segunda-feira a gente volta e mostra para você retratos da leitura no Brasil. Até lá!